Também temos fazendas que optaram por um sistema parcial, misto, como a Irlanda, em que uma parte do ano estão em pastoreio e a outra estão confinadas, ou durante a noite estão confinadas, durante o dia estão em pastagem, ou de livre vontade. Há muito poucas que têm confinamento total, porque o clima dos Açores é muito desafiante. Nós já temos muito bem consolidado o uso de dados históricos do CCS. O CCS individual a nível nacional está muito bem estabelecido e eu acho que isso é um dos pontos principais para os produtores poderem trabalhar. E no Brasil eu acho que é uma das falhas, mas que é facilmente resolúvel. É um investimento e não um custo. O leite, historicamente no Brasil, e eu acredito que em outros países também, é uma cadeia que em muitos momentos tem margens de lucratividade um pouco mais apertada. E eu estava me imaginando num cenário de produzir numa ilha onde praticamente todos os insumos precisam chegar via marítima, né? Ou então o custo desse insumo é maior. No fundo, é aquilo que todos procuramos. Sustentabilidade económica, sustentabilidade ambiental, bem-estar animal, e isso só com bons animais e toda a gente a ganhar dinheiro. E para isso precisamos de um sistema de pagamento justo, que seja transparente e que seja bem estabelecido. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Participe do Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite e conecte-se ao conhecimento que impulsiona o setor leiteiro. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Hoje eu tenho a satisfação de estar conversando aqui com o Luiz Pinha, né? Nós até estávamos conversando um pouquinho antes do início do episódio e até não comentei contigo, Luiz, mas é o primeiro episódio que eu gravo internacional, embora seja em português, né, que vamos falar, mas o Luiz, nós estamos falando aí a alguns milhares de quilômetros de distância, mas muito bem, né, não vou eu apresentar o convidado, mas só queria agradecer, Luiz, por ter aceitado aí o nosso convite, tanto de participar do 15º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite, como também, né, de aceitar gravar esse podcast. Obrigado por ter aceitado e estar aqui comigo hoje gravando. Obrigado, Daniel. Obrigado. Para mim é um prazer muito grande. Foi um prazer receber o convite. É sempre ótimo regressar ao Brasil. É uma frase feita, mas eu já considero o Brasil como uma segunda casa, tanta vez que já fui, tantos anos que já estou trabalhando aí. E para mim também é um prazer conversar sobre o leite, sobre a saúde do ubre, sobre diferentes modos de produção, por isso também aceitei com muito gosto conversar consigo, porque é o que eu mais gosto, sim. Perfeito. Antes de nós começar, bom, você já deu o tom do que vai ser aí a nossa conversa, né? Vamos falar de produção de leite de Portugal, vamos evoluir para questões aí sobre a qualidade do leite, mas antes disso, né, para quem não lhe conhece, qual foi a trajetória do Luiz Pinha? Sempre que eu converso com pesquisadores, professores, enfim, profissionais da indústria, eu digo, ninguém nasceu professor ou pesquisador ou técnico, houve toda uma formação até chegar nesse ponto. Então, se você pudesse compartilhar conosco a sua trajetória. Bem, o meu trajeto começou, eu diria que começou na infância com o nascimento aqui numa região onde temos a maior bacia leiteira do país, uma das regiões mais ricas do ponto de vista da produção de leite na Europa, com um clima muito bom para a produção de leite, e eu desde muito cedo que gostei da ideia de produzir alimentos da terra. Eu não sabia se queria ser veterinário, se queria ser, se queria ser produtor, agricultor, mas gostava muito de produzir. E uns anos mais tarde percebi que isso se poderia resumir que é numa frase, que é a arte nobre de produzir alimentos. E é isso que eu gosto mais na minha profissão. E depois percebi que gostava de animais, gostava do desafio, gostava de perceber um pouco como é que funcionam os animais, de ajudá-los e depois conseguir ligar estas duas coisas, que é
produzir alimentos com animais. E o leite fascinou-me, talvez porque desde criança, por estar inserido numa região de produção de leite, ter familiares ligados à produção de leite, acabei por seguir. Bem, fiz o meu trajeto normal, entrei aqui na Universidade do Porto, na Faculdade de Medicina Veterinária, no Instituto, no curso de Medicina Veterinária. Fiz o meu trajeto, tirei a licenciatura e depois de estar uns 3, 4 anos trabalhando na empresa onde estou agora, que me convidaram para trabalhar, surgiu a oportunidade de fazer um doutorado na faculdade. Já fazia algumas coisas ligadas à investigação e tive a sorte de ter uma bolsa mista em que tinha uns co-orientadores dos Estados Unidos, o professor Ruben Gonzalez, de Cornell, e acabei por ir para lá a fazer os primeiros anos do doutoramento em regime misto e depois acabei no Iowa, também com outro professor, Ricardo Rosenbusch, e adorei, foi uma experiência extraordinária. E essa foi a minha primeira experiência assim mais internacional, depois de ter feito uns estágios também nos Estados Unidos e na Suécia, também ligados à qualidade do leite. Por isso o meu trajeto começou todo por aí. E depois acabei o doutoramento, continuei ligado à empresa onde eu estou, fazendo assessoria nesta área da qualidade do leite, trabalhando um pouco de clínica ambulatória também e gestão. E depois tive a primeira experiência académica como diretor de um curso de enfermagem veterinária no Instituto Politécnico, uns quilómetros acima, junto à fronteira com a divisa com a Espanha. Foi muito divertido. E depois surgiram outros convites. Passei pela Faculdade de Ciências, também da Universidade do Porto, e finalmente regressei à casa onde eu estou agora, onde trabalho em regime de tempo parcial e, portanto, faço a minha assessoria nesta empresa e também tenho o prazer de trabalhar na universidade, no curso de Medicina Veterinária. E esse talvez seja o desafio maior que tenho do ponto de vista de puxar pelo cérebro. Eu gosto muito de conversar, gosto muito dos desafios e os alunos são um desafio constante, cheios de perguntas e para nós é ótimo poder ajudar a resolver algumas dessas questões. E é isso. Então, esse foi o meu trajeto e depois, em 2010, mais ou menos, comecei a fazer alguma assessoria internacional. Em 2015, comecei de forma mais frequente no Brasil e na última década tenho trabalhado com as fazendas do Brasil de uma forma constante. Também Uruguai, México, Canadá também e alguns países aqui da Europa. Por isso tem sido muito gratificante poder viajar, aprender e poder partilhar experiências com outras pessoas. Perfeito, Luiz. Nossa, dá para ver assim na tua trajetória que é muito, usamos aqui a palavra mesclado, né? Muito diverso a tua formação, tanto do ponto de vista aí, uma formação forte acadêmica, né? Mas sempre aquilo que você comentou eu achei muito, muito legal aqui, a arte nobre de produzir alimentos, então tentando juntar essas duas, e o animal e o leite como o elo, né, disso. Então, perfeito. E aí, na sua fala, você comentou, então eu até não sabia que uma parte do seu doutorado tinha sido feito nos Estados Unidos, também na sua resposta você citou o Uruguai, falou das consultorias, né, no Brasil, né, até em outros países da Europa, e normalmente quando a gente pensa em produção de leite a nível, né, mundial, né, quando pensa para o Ocidente, então pensa justamente nos Estados Unidos, pensa no Brasil, pensa no Uruguai, pensa às vezes na Argentina, na Europa, né, vem muito a ideia, por exemplo, de Irlanda, né, então França, Países Baixos, mas Portugal tem uma cadeia relevante nisso também. Então, para aproveitar aí essas suas décadas, né, de experiência na própria nos sistemas de produção português, se quem está nos ouvindo aqui não tem
noção de como que é o sistema de produção, né? Como é que é a cadeia de produção de leite em Portugal. Como é que você descreveria a produção em Portugal? Portugal tem uma dimensão adequada do ponto de vista da produção do leite, talvez adequada ao país, um pouco deficitária no que diz respeito ao queijo, aos acidificados, aos iogurtes, mas naquilo que é o leite em natureza, somos autossuficientes. À semelhança de outros países europeus, trabalhamos muito com um sistema estabulado, um sistema intensivo, mas também temos no país outra região muito interessante que tem um sistema pastoril extensivo ou semi-extensivo e que poderemos dizer talvez semelhante à Irlanda, que seja o país aqui mais próximo, ou o norte de França. E essa região são os Açores, são uma pequena ilha no meio do Atlântico, um pequeno arquipélago, um conjunto de 9 ilhas, e em todas tem um pouco a produção, sendo que em 2 ilhas é maior. Mas, então, temos aqui 2 regiões, o continente, onde temos uma estabulação livre, a alimentação é feita com forragens conservadas, como silagem de milho, a silagem de capim, aqui nós chamamos azevém, e depois suplementado com um concentrado, feito de matérias-primas, bagaço de soja, colza, etc. Só, Luiz, uma pergunta, por exemplo, no continente, né, eu sei que é difícil estimar isso, mas assim, mais da metade do leite produzido vem de sistemas confinados ou não? Vem. É? Nós Tá. temos no continente o sistema é 99% de produção confinada. Nossa. Temos 3 fazendas que têm um sistema de pastoril, mas o resto é tudo confinado. E esta região do continente corresponde mais ou menos a 2/3 da produção nacional. Uhum. 1/3 vem deste arquipélago no meio do Atlântico, que são os Açores. Portanto, e mesmo dentro do continente, nós temos regiões distintas. Uma região norte, junto à Galiza, para quem conhece e quem está a ver o mapa. Portanto, o norte de Portugal está junto com o norte de Espanha, um clima muito semelhante, fazendas relativamente pequenas, a média aqui na região são 80 vacas por ordenha, a maior que temos aqui são 1.200 vacas em ordenha. Depois temos uma região centro, também onde tem fazendas, uma dimensão média, mas muito menos fazendas, e depois uma região sul, uma região já mais clima árido, bem seco, bem quente, como o sul de Espanha, onde temos uma forte presença de produtores que vieram da Holanda no final dos anos 80, início dos anos 90, com um sistema de produção também de confinamento, e aí as fazendas já podem ser maiores. Neste momento, no sul, há um projeto para uma fazenda de 4.000 vacas, mas a maioria são mais pequenas, entre 500 a 1.000. E então o continente corresponde a 70%, mais ou menos, da produção leiteira, com este tipo de confinamento. No caso dos Açores, nós temos 1/3, com um pouco mais de 1/3 das vacas, com fazendas bem mais pequenas, fazendas com uma média de 40 a 50 vacas em ordenha, sendo que a maior que eu conheço nos Açores e que também trabalho tem um pouco mais de 400 vacas em ordenha, mas é um sistema muito engraçado, porque uma das particularidades, para além do sistema de pastoreio, de pastoril extensivo, é o facto de a ordenha ir ter com as vacas e não as vacas irem ter com a ordenha. Portanto, é um sistema móvel, de umas ordenhas móveis, na maioria delas, e que é muito particular. Muito desafiador para quem trabalha no setor da saúde do ubre, na qualidade do leite. Eu até estou anotando aqui, porque justamente depois uma pergunta ia ser essa questão de qualidade, né, do leite, que você explorasse um pouco mais, porque essa questão da ordenha e ir até o animal é particularidades de algumas propriedades, Luiz, ou muitas propriedades são esse sistema? Não, na verdade, muitas são esse sistema,
e até há bem pouco tempo havia muito poucas com ordenhas fixas. Ou Fica. seja, ter uma ordenha em que as vacas vão ao pasto e voltam para a ordenha. Nestas fazendas mais pequenas, o que acontece é as vacas vão sendo deslocadas de campo em campo, de parcela em parcela, e ficam uma semana, 3 dias ou 15 dias na mesma parcela, e a ordenha é deslocada para lá. Deslocada através de uma pick-up, de um trator, ou assim. São ordenhas que podem ser tão pequenas como 4 unidades de ordenha, e a maior que eu trabalho lá tem 16. Portanto, Sim. são depois máquinas já bem grandonas, com tudo aquilo que nós encontramos numa sala convencional. Até podem ter retiradores automáticos também, e as vacas são ordenhadas em paralelo, estão no campo, e o ordenador vai lá e coloca as teteiras, os conjuntos, e é muito, muito engraçado. É muito engraçado, sem dúvida. Agora, também temos fazendas que optaram por um sistema parcial, misto, como a Irlanda, em que uma parte do ano estão em pastoreio e a outra estão confinadas, ou durante a noite estão confinadas, durante o dia estão em pastagem, ou de livre vontade. Há muito poucas que têm confinamento total, porque o clima dos Açores é muito desafiante. É um clima muito ameno, da temperatura é muito pouco variado, mas estamos a falar de 15 graus a 25 em média, inverno e verão, mas a umidade é muito constante. Está sempre muito perto dos 90%, depende dos anos, obviamente, os verões podem ser um pouco mais secos, mas sempre com muita chuva, muita umidade, e portanto é desafiante desse ponto de vista. Mas e aí a produção, por exemplo, nos Açores, que é mais pastoril, digamos assim, são em bases com pastagens perenes, campos nativos, né? Ou espécies implantadas? Não, a maioria são implantadas. Estamos Perfeito. falando de azevém, a maioria delas são cultivadas, algumas suplementadas do ponto de vista nutricional, na pastagem. Não há baldios, como nós chamamos aqui, de pastagens perenes e naturais. São tudo ou concessiações ou azevém simples ou misturas, que é bastante comum de alguns tipos de ervas, de alguns tipos de plantas, que permitem, de acordo com o solo, permitem ter mais ou menos adaptação àquilo que se pretende. Mas a verdade é que a maioria delas está em pastagem. Mas também são suplementadas com a silagem de milho. Há uma ilha em particular que não permite a utilização da silagem de milho porque tem um queijo, ou produzem um queijo, que é um queijo, poderia dizer, o mais parecido será um parmegiano, mas um pouco mais pequeno. Em vez de termos umas rodas gigantes, temos umas rodas de 11, 12 quilos, mais ou menos, que têm um tempo de cura a mínimo de 3 meses, mas é muito comum terem 7, 9, 1 ano, ou mais, ou 48 meses. E são partidos em fatias, um queijo adorável. Mas é feito com leite cru, sem silagem e muito baseado então num sistema pastoril. Um encontro que conecta conhecimento, mercado e decisão. O Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite chega aos seus 15 anos, reunindo profissionais, especialistas e empresas em um ambiente de conhecimento técnico, troca de experiências e conexão com o setor leiteiro. Participe de um dos principais encontros de bovinocultura de leite no Brasil. Atualize-se, conecte-se e faça parte dessa trajetória. Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite. Inscrições abertas. Perfeito. Nós até tivemos um convidado há algum tempo atrás aqui no podcast, que ele é brasileiro, mas trabalhava na Itália. E aí ele falou sobre o Parmigiano Reggiano, né? Isso Que mesmo. é da Itália. E aí ele até comentou sobre várias características que os animais precisam ter na alimentação para manter as características organolépticas do queijo. E eu até queria entrar nesse assunto, mas antes, Luiz, eu fiquei imaginando o seguinte,
o leite, historicamente no Brasil, e eu acredito que em outros países também, é uma cadeia que em muitos momentos tem margens de lucratividade um pouco mais apertada. E eu estava me imaginando num cenário de produzir numa ilha onde praticamente todos os insumos precisam chegar via marítima, né? Ou Claro. então o custo desse insumo é maior. Então eu queria que, né, que justamente, né, a gente pudesse entrar nessa questão de preço, né? E assim, bom, em Portugal essas dificuldades de produção do ponto de vista de margens apertadas, como acontece em muitos casos aqui no Brasil, também são aí, mas eu também queria ir para um outro lado, que é assim, o leite, então, produzido no continente, né, e o leite produzido nos Açores tem características organolépticas diferentes, assim, ou é uma coisa que chega o consumidor perceber e são usados para fins diferentes ou não. Então, assim, se você pudesse fazer um geral sobre esses dois Sim. pontos, esse custo, né, de produção, que eu imagino que, assim, é uma característica bem peculiar, e aí depois, se o consumidor percebe, você tem diferentes destinos, esses leites produzidos no continente e nos Açores, que é uma região mais pastoril, né? Segundo o que você comentou para Sim, nós. sim. Sim, a questão dos custos é transversal a todas as regiões leiteiras. Na Europa também tem sido um ponto crítico nos últimos anos, em particular, mais por conta de algumas regras que foram impostas e de alguns condicionantes que nós estamos sujeitos. Na Europa não conseguimos produzir muitos dos concentrados, temos que comprar e por isso estamos muito sujeitos àquilo que é o preço traçado pelos grandes produtores como Brasil, Estados Unidos, no que diz respeito à soja e outros, mas depois também estamos muito dependentes da energia, do preço da energia, do petróleo, por conta desse transporte. E no caso dos Açores isso acontece ainda mais, não é? É uma região com algum impacto e por isso tem uma escala de mercado interessante. É um mercado bastante organizado do ponto de vista cooperativo, por isso não é um produtor individual que vai comprando, mas as cooperativas que vão ajudando. Isso tem de alguma forma ajudado a manter a estabilidade do mercado nos Açores, mas sim, tem sido uma luta muito constante, quer no continente, quer nos Açores. No continente estamos um pouco mais sujeitos àquilo que é o preço do mercado, do preço do leite estabelecido pelo mercado europeu. Nós estamos, o nosso único vizinho é a Espanha, depois é o mar, e a Espanha é deficitária em leite, compra-nos algum leite, mas compra muito leite à França. E então, quando a França, que é um dos grandes produtores, baixa o preço do leite, obrigatoriamente o nosso, por arrasto, por efeito dominó, também vai baixando. Não temos muita hipótese de suportar esse preço, porque, como eu disse, é um sistema confinado que utiliza as silagens de milho, com bastante custo energético de irrigação, de fertilização e depois também bastante concentrados. No caso dos Açores, o preço do leite também é suportado um pouco por um regime específico de subsídio governamental e europeu, que para as regiões insulares, as regiões das ilhas ou as regiões mais periféricas, no sentido de terem mais alguma justiça de preço e de mercado, os contribuintes assumem uma parcela desse preço. Então, nos Açores existe esse apoio governamental, esse apoio local, até porque a tradição leiteira nos Açores é muito antiga, mas também está ligada ao turismo, hoje em dia. As parcelas, são os campos divididos pelas plantas, as vacas, estão muito associadas ao turismo. E por isso já faz parte da economia local, não só a produção de leite, mas o leite associado ao turismo. É um destino também para se ver as vacas, um sistema de produção distinto. E por isso depende desses fatores. Obviamente que aqui no continente estamos um pouco mais limitados porque não temos um custo de produção que teoricamente poderia ser mais baixo, baseado num sistema pastoril. Não temos. Não há área que a nossa região
é muito rica, como eu disse, para a produção de forragens, mas também é uma das áreas mais densamente povoadas do país. Então há uma competição muito grande com a habitação, com as pessoas e pela indústria também. E por isso os campos começam a desaparecer, cada vez temos que comprar mais longe e mais longe para termos aqui a produção. E isso também depois, obviamente, que tem impacto no produto final. Aqui no continente produzimos leite para um pouco mais para volume, leite inteiro, leite para a produção de iogurtes não diferenciados, porque a nossa competição é com a Espanha, como eu tinha dito, e depois também queijos não muito diferenciados. Os nossos queijos do continente, os queijos de vaca não são diferenciados. Os de pequenos ruminantes, de ovelha, de cabra, esses sim, mas os de vaca não. E os produtos mais diferenciados do ponto de vista da vaca vêm dos Açores. Também produzem algum leite em natureza, um leite inteiro, mas esse leite, do ponto de vista económico, representa um problema, porque estamos a transportar 90% de água através do Atlântico. Não é? Sai caro transportar esse volume. E por isso o ideal é transformarmos em queijo. E é isso que nos Açores fazem muito bem, com diferentes tipos de queijo. A variabilidade de queijos e manteigas nos Açores é gigantesca, tendo em conta a dimensão das ilhas e o número de pessoas que lá vive. Então temos queijos pasta dura, pasta mole, pasta semi-mole, manteigas com sabores distintos. É realmente um prazer sensorial ir aos Açores e provar estes diferentes tipos de produtos. E para além dos iogurtes, perdão. Os iogurtes também são alguns bem distintos. E depois, indo para a parte final da sua pergunta, este leite de pastagem realmente tende a ter um perfil de gordura bem mais favorável, bastante mais ácidos gordos, ômega 3, e com alguns constituintes que lhe dão mais sabor, mais cor, como beta-carotenos, e portanto parece ter um sabor mais vivo. Mesmo quem não entenda muito bem do leite e não os consiga distinguir, percebe que é um leite distinto. Há quem não goste, porque é um sabor mais intenso, há quem goste muito. E este leite também se transforma ou transmite para o queijo. A complexidade aromática é brutal. E depois há uma coisa que eu gosto muito, que é a variação sazonal. Nós temos as estações bem marcadas nesta região subtropical. Então temos um inverno úmido, um verão um pouco mais seco. No continente é seco, nos Açores nem tanto, mas ainda assim temos ciclos diferentes das plantas. Como tal, isso também transmite ao leite. E para mim é extraordinário provar um queijo que foi produzido no inverno, um queijo que foi produzido no verão. E nos Açores, esses queijos que têm possibilidade de guarda, não é? que podem maturar com o tempo, é brutal. Comer o mesmo queijo, produzido na mesma altura, mas comê-lo 2 anos, 1 ano depois, 2 ou 4, é uma experiência brutal. Vai desde o sabor a leite, um sabor a manteiga, um sabor mais cremoso, até uma fase final em que ele já pica, já está perto de uma rancificação, mas que já parece ter frutos secos. É brutal. Para mim é adorável fazer isso. E depois a história, também ligada a estes queijos. Por exemplo, no queijo de São Jorge, há um painel de provadores em que definem se o queijo daquele lote está bom para ir para o mercado ou não. E é uma tradição que se vem mantendo e, portanto, nós confiamos naquilo que são os conhecimentos e ensinamentos passados de geração em geração e que vão dando continuidade ao produto. Eu acho extraordinário, sim. Luiz, até me permita uma pequena brincadeira, né? Acho que depois, se a pessoa recortar e ouvir só essa parte do nosso episódio, que ela vai, no mínimo, ficar com desejo de conhecer, né? Porque, assim, é muito interessante como você fala, né? Com entusiasmo desse lugar, e aquilo que você comentou
da produção de leite, ela tem a sua importância per si, mas ela também faz parte, né, de um arranjo de propriedade, de tradição, de cultura, que juntando tudo isso se torna atrativo para uma imersão cultural, por exemplo, né, de um turista quando visita a região. Então, muito, muito bacana, né? Acho que obrigado, né, por ter compartilhado aí conosco até essas suas percepções aí, né, pessoais. Quando você comentava das dificuldades também, eu vi aqui que, semelhante do que acontece no Brasil, nas últimas décadas, houve uma diminuição muito grande de produtores, né? Eu cheguei a ler aqui em alguns sites de 60%, 70% de redução dos produtores nas últimas 2 décadas, né? Pensando em Portugal. E aí, quando você comentou da qualidade do leite, aqui no Brasil, você conhece bem que tem muitas indústrias, né? E o produtor, às vezes, em uma mesma, aqui chamamos de linha ou comunidade, tem um produtor que vende para a empresa A, outro para a empresa B e outro para a empresa C. E aí eu queria, né, só por último, como a gente estava falando justamente dessa questão de panorama, como é que é formado, né, o preço? O que você tem você tem diretriz para CCS, CPP, você paga por volume, né? Ou Portugal já avançou e você paga, por exemplo, por sólidos totais, relação gordura, né, proteína, como é que está essa questão? Agora saímos um pouco do sistema de produção e vamos pensar, né, em formação, né, de preço, né, e como é que é a dinâmica da cadeia do leite para venda, assim, produtor, indústria, né, e como que se dá esse elo, né, e como que se forma o preço. No preço. O nosso setor, para quem não conhece, está bem organizado do ponto de vista quer das vendas, quer da organização de produtores. A maioria dos produtores está num sistema de cooperativa, especialmente aqui no continente, na região norte, não tanto no sul, onde já tem a dimensão maior, e estas cooperativas estão organizadas em grandes grupos de cooperativas que depois processam o próprio leite. Aqui na região norte, nós temos, e no continente, 3 grandes cooperativas que depois se unem e têm a maior fábrica nacional e uma das 3 maiores da Península Ibérica, portanto, junto com Portugal e Espanha. Isso ajuda também a manter um pouco a estabilidade do preço e ajudou muito nos anos 90, início dos anos 2000, a manter alguma estabilidade e ajudar os pequenos produtores. Houve uma redução gigantesca aqui na nossa região, que passou os 90% da redução de produtores desde os anos 90, portanto nos últimos 35 anos reduziu muito, mas o número de animais reduziu um pouquinho, a produtividade aumentou, mas a produção de leite tem sido mais ou menos estável no país, muito em torno dos 2 milhões de toneladas. Então o preço pago, obviamente que é muito determinado por estas cooperativas e depois as entidades privadas, algumas internacionais, temos cá também algumas multinacionais de outros países europeus e também que participam, por exemplo, no Brasil, e que têm algumas cotas de mercado não tão grandes como estas organizações, mas ainda assim grandes. No caso dos Açores, é também bastante semelhante. Os produtores estão organizados em cooperativas que depois eles podem vender para a organização das cooperativas ou vender para outros privados. Mas o preço aí é muito determinado nos Açores. Até é engraçado. Há um player que é uma multinacional que está cá no continente e que está nos Açores e que determina um pouquinho o preço, mas com base no mercado. Portanto, quer o mercado do continente, quer o mercado dos Açores. Mas o preço é determinado por um preço base, que depois tem bonificações ou penalizações de acordo com o CCS, de acordo com os micro-organismos presentes, o CPP, com a gordura, com a proteína, obviamente, em todo o leite não pode haver presença de inibidores, de antibióticos. Todo o leite cá na Europa é avaliado para isso. E algumas das empresas também avaliam para a presença da aflotoxina, M1. Microtoxina. Então
há aí nem sequer há penalização. O que há é deixam de recolher enquanto estiver presente. Portanto, há algumas empresas que o fazem e que não é só por amostragem, é de forma continuada. Em termos de penalizações e bonificações, os indicadores mais importantes são os indicadores legais, que na Europa são 400 mil para CCS, 100 mil para a quantidade bacteriana total, o CPP, mas a maioria das empresas de recolha de leite tem padrões muito mais baixos, ou seja, a partir das 300 mil a penalização é muito grande, a partir das 400 não vale a pena quase produzir. Se você tiver alguns carregamentos acima, este nível é comunicado às autoridades oficiais e depois você tem algum tempo para retomar para baixo das 400 mil. Tá? Tem que ter um plano para retomar. No caso da quantidade bacteriana total, obviamente a penalização é muito grande acima das 100 mil, e há empresas que penalizam entre 30 a 50 mil. Acima disso já começa a haver penalização. A maioria das empresas nos últimos anos tem vindo a penalizar acima das 200 mil. Não havia uma penalização muito grande, mas agora essa penalização é maior. Por um lado, também ajuda a que não haja uma produção de leite excessiva, acima da cota de mercado. Por outro, também ajuda muito na melhoria da qualidade a longo prazo. Uma coisa é trabalhar abaixo de 200 mil, trabalhamos com muito mais segurança do que entre 200 a 300 mil. Portanto, o preço é uma mistura disso. Sim. E depois há aqui uma empresa que começou há relativamente pouco tempo também com um plano, com uma tabela um pouquinho mais complicada que entra com o preço base da produção das matérias-primas, tá? Quanto é que está a custar as matérias-primas, então o preço é indexado a isso. Se houver um aumento da soja, aumento da farinha de milho, também vai indexar um pouco por aí. E sólidos. Os sólidos começaram agora a ser bastante mais valorizados. Esta mesma empresa também fez um trabalho de que tipo de sólidos é que estão, que tipo de relação de gordura é que está, dos ômegas. Mas para já estamos só falando de sólidos. Obviamente que durante muitos anos trabalhamos para volume, agora trabalhamos para qualidade, e dentro da qualidade não é só qualidade sanitária, qualidade do produto, né, dos sólidos, o tipo de sólidos. E é isso que nós estamos a mudar agora um pouco o sistema de produção, de alimentação, de nutrição, para fazer face a essa nova exigência. Não, perfeito. Mas assim, realmente quando se comenta de 400 mil, né, de CCS, e que aí depois foi para 300, né, e agora algumas empresas, né, buscando trabalhar menos de 200 mil e tentando fazer um paralelo com o próprio Brasil, Luiz, se pegar em termos gerais de qualidade do leite, o Brasil nos últimos, vamos imaginar assim, 10 anos, avançou bastante do ponto de vista de CPP, mas se pegar as médias de CCS, isso pensando em Brasil todo, né, houve muito pouco avanço, né, em CCS, assim, o ganho tem sido muito menor do que em CPP, e aproveitando essa sua expertise, né, de trabalhar com saúde de Uber e qualidade do leite, né, com o fato de você dizer que já se considera assim quase brasileiro, já fazem desde, eu anotei aqui, de 2015, né, e cerca de 10 anos que vem para o Brasil. Se você tivesse que citar, Luiz, agora entrando na parte, por exemplo, na parte de CCS, assim, de qualidade do leite do ponto de vista sanitário, o que se enxerga como 3 ações prioritárias, né, para tentar diminuir CCS? O Brasil é um continente, não é? Em termos geográficos e em termos do mercado de leite também. Ou seja, tal como na Europa...
Força, força. Só uma interessante isso, porque eu achei muito curioso quando você, né, falou, não, de produção a pasto aqui no continente temos 3 propriedades, então vocês conhecem exatamente quais são aquelas 3, algo que é impossível, né, para nós Sim, aqui só de pensar em Santa Catarina, né, nós estamos num sim. horizonte de 20 mil produtores só no estado, então, né, esse paralelo é muito grande, né, essa diferença é muito grande, né, mas, enfim, bom, vou devolver, senão... Não, é gigantesco. O Brasil é um continente do ponto de vista geográfico, quase, mas também é um continente do ponto de vista do mercado de leite, da produção de leite. Você encontra aí uma pequena Suíça, não é? Como uma região de Tirol, como tem Santa Catarina, mas também depois vai a Goiás e tem fazendas gigantescas, ou vai uma fazenda que eu conheço, sul da Bahia, de sistema pastoril constante, muito interessante. Portanto, estamos a falar de questões de escalas muito distintas. Do ponto de vista do CCS, também. Um dos melhores exemplos que eu conheço do mundo, em termos de produção de leite e de evolução, são algumas fazendas do Brasil. E por isso tem havido de tudo. Agora, eu diria que há um grande trabalho a ser feito a nível nacional, porque enquanto houver uma necessidade de volume, de produzir, o leite tem que ser branco, não é? Como era aqui na Europa há muitos anos. O leite tem que ser branco, porque é essa a cor do leite. E por isso o resto é um acréscimo. Obviamente que toda a gente percebe a validade de termos indicadores sanitários e de qualidade. Mas eu diria que, de acordo também com a experiência que eu tenho vindo a adquirir no Brasil, 3 pontos principais. Eu começava por uma identificação correta das vacas infectadas. Há muitas fazendas que não dão a devida importância às vacas subclínicas com agentes contagiosos. É uma das regiões do mundo que ainda tem uma prevalência de áureos muito grande, uma prevalência de Streptococcus agalactiae também bastante importante, e o que eu noto é há pouco diagnóstico nessas mastites subclínicas. Também por conta de haver poucas fazendas, ou não há muitas, fazendas com CCS individual. Eu acho que o CCS individual ajuda muito nesta gestão gestão e na macrogestão do CCS e na identificação destes animais. Porque sem um diagnóstico correto, qualquer plano de prevenção falha. Tá? Na base. Nós não temos prevenção se não tivermos diagnóstico. Depois, outro ponto que é a base do meu trabalho, que eu gosto muito de esquematizar o meu trabalho em 4 pilares. Quais são esses 4 pilares? É o ambiente, o conforto, a higiene das camas, as condições de pastagem. Depois é a rotina da ordenha, preparação do ubre, da ordem da ordenha, o pós-ordenha. A máquina de ordenha. No Brasil tem sido feito na última década um excelente trabalho, com muita gente muito capaz. Há uma discussão extraordinária nas redes sociais, em todos os congressos, sobre a máquina de ordenha. É um dos países mais dinâmicos no que diz respeito à máquina e é durável, adoro ouvir isso tudo. E tem excelentes técnicos que se formaram nos últimos anos, com um cariz muito, muito, muito interessante. E depois o último pilar, que é a modulação do sistema imunitário, através da nutrição, do período de transição, da vacinação específica. Portanto, trabalhar nestes 4 pilares acho que é fundamental. Mas os 4 pilares só funcionam quando aplicados em conjunto, de forma continuada. Nós não podemos falhar um dos componentes porque compromete todos os outros 3. É um sistema... A vaca tem um ubre e esse ubre não está desconectado do rumen, não está desconectado do resto do sistema imune. Portanto, e nós aqui também temos que trabalhar de uma forma multidisciplinar. E por último, eu diria que é uma falha quando você tem possibilidade de crescer e tem possibilidade de produzir um produto não diferenciado. Ou seja, muitas fazendas no Brasil têm capacidade de produzir mais e produzem leite branco.
Então vão ficando com as vacas mais velhas, com as vacas crónicas, e essas vacas não são trabalhadas, são frequentemente esquecidas no rebanho, tornam-se o principal reservatório de contágio, nós não tomamos decisões sobre elas, e é necessário escolher quais são as que nós podemos tratar e definir quais são as que são intratáveis. Não é? Descartar sem hesitação todas as vacas crónicas, as vacas infectadas crónicas, e tudo isto deve ser baseado em dados históricos de CCS, dados históricos individuais, culturas bacteriológicas, e não em achismo ou apego. Muitas vezes encontramos isso porque aquela vaca é filha de um touro com uma genética brutal, muito boa, e ela vai ficando, e eu acho que pode ficar, mas não na fazenda. Se quisermos ter as vacas como pet, podemos ter, mas noutra fazenda, não na que queremos produzir o leite. Perfeito. Eu anotei aqui até esses 3 pontos, num primeiro como diagnóstico, né, questão de CCS individual, o segundo, os 4 pilares, resumidamente, ambiente, rotina, máquina e sistema imunitário, e a última, né, a possibilidade de produzir com mais qualidade e a importância desse descarte. Não? Perfeito, Luiz. E até fazendo um paralelo, quando você comentou sobre essa questão de máquina, né, para quem está nos ouvindo aqui, o Luiz vai estar conosco no dia 7 de outubro, né, que é no 15º Simpósio Brasil Sul de Bovinos de Leite, dentro, né, de um painel onde a gente vai tratar justamente disso. Então vai ter a sua palestra, né, Luiz, sobre gestão de CCS nos sistemas leiteiros, pontos críticos e estratégia de melhoria, que acho que vai tratar muito disso, dessa sua última resposta, e na palestra seguinte, né, o próximo palestrante vai falar justamente de performance dos equipamentos de ordenha. Então, acho que vai ser uma oportunidade muito bacana, né, de amarrar aí vários assuntos, e depois uma mesa redonda, né, com vocês dois, onde o público vai poder, né, fazer as perguntas. Mas perfeito, Luiz, acho que assim, ó, foi muito legal, né, a nossa conversa, e como indo para os nossos finalmente aqui, se você tivesse que selecionar, por exemplo, o que Portugal pode aprender com o sistema de produção leiteira do Brasil, e o que talvez o Brasil, os produtores do Brasil poderiam aprender, né, com Portugal. O que uma nação, né, que são co-irmãs, aí o que talvez você vê que está muito bem em Portugal e que podia ser exemplo para o Brasil, e da mesma coisa ao contrário. Eu diria até de uma forma mais geral, o Brasil tem muito a entregar ao mundo e ao nosso sistema europeu. Mas o sistema europeu, em particular Portugal e algumas regiões, por exemplo, muito áridas daqui do sul da Europa, para nós são áridas, também podem aprender muito com o Brasil. Mas eu diria que o Brasil de Portugal poderia perceber um pouco esta estrutura cooperativa forte, que ajudou a desenvolver as regiões, a puxar por muitas fazendas no sentido correto, adaptado ao mercado, mas protegendo ao mesmo tempo. Tá? Não digo que seja para todas as fazendas, mas para algumas regiões, a mim parece-me que esse sistema cooperativo poderia ajudar muito também. E nós temos isso com 70, quase 80 anos, no norte da Europa também, com muitos sistemas desse tipo. Depois o outro é o sistema de pagamento por qualidade bem estabelecido. É uma dor de cabeça para toda a gente, para quem compra e para quem vende o leite. Mas, no fundo, é aquilo que todos procuramos. Sustentabilidade económica, sustentabilidade ambiental, bem-estar animal, e isso só com bons animais e toda a gente a ganhar dinheiro. E para isso precisamos de um sistema de pagamento justo, que seja transparente e que seja bem estabelecido. E eu acho que às vezes há alguma confusão nos preços no Brasil, o que me parece, e depois os produtores saltam de um lado para o outro, e isso também não dá uma estabilidade muito grande a longo prazo. E finalmente, eu acho que nós já temos muito bem consolidado o uso de dados históricos,
do CCS. O CCS individual a nível nacional está muito bem estabelecido e eu acho que isso é um dos pontos principais para os produtores poderem trabalhar. E no Brasil eu acho que é uma das falhas, mas que é facilmente resolúvel. É um investimento e não um custo. Do Brasil para Portugal, uma das questões mais importantes é a escala de produção, não é? Não só nos sistemas tropicais, mas se formos até para o sul, para a região de Santa Catarina, o Rio Grande, é um clima bem parecido com o nosso, do sul da Europa, mas é escala. E a possibilidade de crescer é brutal. Cá na Europa nós dificilmente crescemos 2 dígitos por ano, tentamos manter o nosso nível de produção, tentamos manter um nível de produção estabelecido com a empresa de recolha de leite, com os contratos. Se subirmos mais que 102%, portanto, temos que produzir só 2% acima do que está contratado, senão somos penalizados. Por exemplo, agora estamos em discussão quem já ultrapassou a cota de mercado, o mercado, possivelmente já vai ter uma penalização muito maior do que estava estabelecida e pode chegar a mais de 50% do preço, que é brutal. Então, mas se também produzir menos que 90%, perde esse percentual para o ano seguinte. Então está vendo que a dificuldade é muito grande. E aí nós temos que aprender a viver com esta possibilidade de crescer. Eu acho que o Brasil tem isso que nos pode ensinar. Depois, outro ponto super importante é o manejo do stress térmico. O Brasil tem muita experiência de diferentes sistemas. A genética do Brasil é brutal. Quer o cruzamento de raças, quer as Holstein, o gado holandês puro, é brutal. E depois este manejo adaptado a climas quentes, eu acho que é muito importante para a Europa como um todo, não só o sul da Europa, que já temos uma experiência de décadas também, por necessidade, mas o norte da Europa está a sofrer com estas alterações climáticas. Os verões são cada vez mais quentes. Eu, em novembro, vou falar à Dinamarca e um dos temas que pediram para falar é a experiência com o manejo de stress térmico. Imaginem, Dinamarca, stress térmico. Eu estive há cerca de 2 semanas na Estónia e eles também já estão com problemas de stress térmico, sendo que é um país que durante o inverno tem temperaturas de menos 20, menos 30 graus. Por isso, esse é um problema. E eu salientava só mais 3 pontos, que para mim acho que são fundamentais. Um é o uso eficiente da energia e a produção de energia autossustentada, com biogás e solar. Das primeiras fazendas que eu vi que são completamente autónomos em termos de produção de energia, foi no Brasil. E não foi uma questão imposta. Não é porque o consumidor pretende isso ou porque os governos pretendem, como nós temos cá. Eu concordo que temos que todos trabalhar nesse sentido e a produção de leite também. Mas no Brasil, as fazendas tiveram que o fazer por necessidade. Algumas não têm energia suficiente e têm que produzir a sua própria energia. E eu acho que aí é brutal e nós temos que aprender com estes casos práticos. Depois, é a capacidade de produzir leite num mercado de forte competição. E essa adaptação dos brasileiros, do sistema de produção brasileira é assustadora por um lado, outra é brilhante. E por fim, eu acho que isto também está muito ligado ao último ponto, que para mim é admirável, que é o fator humano. O interesse das pessoas nas fazendas e em geral é admirável. É dos poucos países que nós temos que têm podcasts, que têm vlogs, que têm influencers na área do sistema pecuário, da produção de leite. As pessoas gostam de dizer que trabalham na produção de leite, gostam de dizer que produzem alimentos, e nós cá na Europa estamos a chegar a um extremo, que é muita gente não gosta de dizer que trabalha na produção pecuária, que está ligada às vacas, por conta da poluição, seja o que for. Os consumidores não valorizam isso. É uma discussão constante, e mesmo nas universidades, nós temos muitos alunos que têm um conflito mental quando chegam aos últimos anos, e até alguns gostam da produção, mas depois, como a sociedade não valoriza muito,
depois acaba por tomarem outras decisões e não vão para a produção. Obviamente que depende das regiões. Se formos aos Açores, a sociedade toda está muito ligada à produção, gostam muito. Se formos algumas regiões de França também, outros países europeus, mas de uma forma geral há um sentido crítico no setor pecuário. E isso na sociedade brasileira parece valorizar muito mais este setor pecuário, e eu acho que nós temos algo a aprender com o Brasil. Perfeito, Luiz. Nossa, acho que foi uma finalização muito boa. Se eu conseguir acompanhar tudo aqui, pensando em Brasil aprender com Portugal, cooperativismo forte, um pagamento justo e por qualidade, e a questão de CCS individual. Enquanto, ao contrário, né, do Brasil para Portugal, a questão de escala de produção, gerenciamento, digamos assim, de estresse térmico, produção de leite frente a uma alta demanda e esse fator humano. Perfeito. Para quem quiser conhecer mais ou talvez entrar em contato, como entrar em contato com o Luiz Pinho? Qual seria assim a melhor maneira, Luiz? Não sei se é por e-mail ou enfim. Sim, o LinkedIn, o meu e-mail está aí nas redes. Muita gente também tem o meu celular. Eu às vezes demoro uns dias a responder, mas gosto muito. Aprendi também com os brasileiros a responder, a usar os áudios há uns anos. Cá na Europa não usamos muito. A maioria das pessoas que trabalha comigo já o usa, adoro. E, portanto, desde que entendam o meu português, estejam à vontade, enviem um áudio, um WhatsApp, LinkedIn, e-mail, está tudo aí disponível, estejam à vontade. Eu gosto muito de conversar e de desafios, por isso estou aí. Perfeito. Pessoal, o Luiz vai estar conosco presencialmente, né, às 13h40, então às 1h40, na primeira palestra da tarde do 15º Simpósio Brasil Sul de Bovinos de Leite, né, em Chapecó, no dia 7 de outubro. Luiz, obrigado por ter aceitado o convite, né, foi um papo muito bacana e espero que a gente possa se ver em breve aí no Congresso. A todo mundo que ouviu o Mais Rumo Podcast, esse episódio chegou até o fim. Obrigado por ter nos acompanhado. Luiz. Muito obrigado. Obrigado, eu.